e com o Bonelli. E aí vamos falar do Abajur Lilás, do Grupo Limítrofe e mais outras coisas que venham depois desse tema. Queria começar falando do grupo, né? Que grupo é esse? Porque vocês são um grupo novo, recente, né? O Limítrofe, vocês têm um projeto que é o Projeto Abajur, e vocês são todos oriundos da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Então vocês são ligados ao UFPA. Conta um pouquinho então pra gente como é que surgiu o grupo e qual é a proposta de vocês. Então, Renato, o grupo ele surge a partir da mobilização na verdade, um desejo coletivo de ex-alunos, alunos e futuros alunos, que até então o Bonelli também ainda não era aluno da Escola de Teatro, de montar esse texto, porque houve um primeiro contato com esse texto por parte deles num projeto de extensão da Escola de Teatro chamado Grupo Teatro Universitário, onde eles participam de uma série de oficinas que culmina depois na apresentação de um espetáculo montado. E essas oficinas são oferecidas à comunidade em geral. Ou seja, para participar não precisa ter matrícula, não precisa fazer processo seletivo, chega aí, se inscreve e participa dessas oficinas e no final participa de um espetáculo. E quem dirige esse espetáculo são alunos ou ex-alunos da Escola de Teatro que entram com um projeto, concorrem aí sim um processo com um projeto para montar esse espetáculo. No ano em que eu e mais alguns colegas dirigimos esse projeto, utilizamos o texto Abajur Lilás numa oficina de interpretação para o grupo, para o elenco. E desde então foi uma paixão, né, por esse texto. É um texto que é forte, é um texto muito visceral. O Plínio Marcos já é um autor, né, que é conhecido por peças foi responsável por muitas, fortes, né? Foi responsável por muitas mudanças no andamento do teatro, foi responsável por muita resistência do teatro no nosso país. E, enfim, como esse texto é muito forte, as pessoas acabavam gostando. O meu primeiro contato com o texto veio em Portugal, quando eu fui aluno da Universidade de Coimbra, onde também eu tinha aulas com um professor chamado Clóvis Levi, que usava esse texto nos nossos exercícios de sala de aula como atores. E aí, quando a gente se viu trabalhando em conjunto, todo mundo em função desse, não só do texto em si, mas de descobrir o trabalho do ator, de investigar cada vez mais, de aperfeiçoar suas técnicas, metodologias mesmo de formação de ator, a gente perguntou por que não formar um grupo, por que não fazer disso não apenas um processo criativo, não apenas um espetáculo em que nós tenhamos apresentado o texto, mas um grupo de pesquisa e de trabalho de teatro. E aí surgiu o Grupo Limítrofe, que tem um paralelo aí com borderline, que significa ali a linha da fronteira, a pessoa que está à beira da crise de nervos. Que na verdade é uma situação em que o ator, no processo criativo, o ator, o diretor, enfim, quem trabalha com arte, quase sempre está inserido, né, nessa linha de crise, porque é uma crise existencial, é uma crise criativa, é aquele chamado bloqueio criativo, que quando é superado, tem um salto de produtividade enorme e um desenvolvimento do trabalho do ator enorme. Então, como a metodologia que eu trabalho com eles durante esse espetáculo, pelo texto ser um texto muito forte, pelo trabalho do ator ser algo muito exigido fisicamente, a gente se viu nessa limítrofe, nessa borderline, e o grupo acabou ficando limítrofe sempre, Emanuel? Limítrofe sempre. Sempre. Na cena, na arte. E daí surgiu o grupo. Sempre, né? Bacana. E aí o Bonelli é aluno da Escola de Teatro e Dança da UFPA, mas integra o grupo também. Isso. Né? Sim. Como é que foi essa tua ida para o grupo? Olha, a gente já tinha feito o trabalho do GTU, do Grupo de Teatro Universitário, e eu tinha feito o personagem do Giro, e agora eu estou como a personagem da Célia. E também é um desafio grande, porque às vezes a gente tem que fazer o trabalho de pesquisa fora e conhecer essa vida, de entrevistas também com ele, e às vezes a gente fica com receio da receptividade deles. Como é que eles vão receber, por mais que a gente esteja falando de teatro, para eles aquilo não é teatro, é uma vida real. E, querendo ou não, a gente se comove com as histórias de vida delas também, de prostitutas, travestis. E toda vez que eu saio da escola de teatro, o ônibus passa por uma rua onde eles trabalham à noite. E depois do meu trabalho de pesquisa, eu comecei a ver eles com outros olhos. Por que eles estão ali, o que eles querem, como eles se vestem, que também ajudou muito o personagem. E eu tive amigos também
que viviam nesse mundo e a gente conversava de como era, o que eles passavam, das agressões que eles viviam. E a gente fica com um pouco de como é estar na pele deles e passar isso através do teatro para as pessoas verem que muitas das vezes a realidade não é estar ali, é algo engraçado, é algo bonito, é teatro, não. Mas por trás tem muita coisa que faz com que o teu sentimento também fique para fora. Tu te colocando no lugar do próximo. Claro. Agora, olha só para a gente... eu quero mostrar algumas fotos que nós temos da montagem, né, do espetáculo. E só para vocês falarem um pouquinho dessa peça, desse assunto, né? A gente já falou aqui do Plínio Marcos, um pouquinho dele, né? Da importância dele para o teatro, dos textos dele que são muito conhecidos, são textos realmente bem fortes, impactantes e tal. Mas pelo que eu andei lendo aqui sobre esse espetáculo, especialmente sobre essa peça, o Abajur Lilás, ela está relacionada à época, ao período da ditadura militar, né? A questão da resistência e tal. Nesse período. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, enquanto a gente pode ir mostrando as fotos, tá? Do espetáculo. O texto ele foi escrito em 1969, ou seja, 4, 5 anos após a dita Revolução Militar, que nós chamamos também de golpe militar, né? E até ser montado, esse texto passou por uma série de alterações devido à censura. E qual é o grande barato do teatro, das artes como um todo, no sentido de resistência a um regime de opressão, a esse estado de exceção que era colocado, e principalmente de crítica a essa tão falada progressividade que o Estado estava tendo, e que a gente sabia, e a gente sabe pela história, que não era bem assim, né? Era um momento de opressão, um momento de corrupção também, um momento em que as classes mais pobres eram duramente esmagadas, e o Plínio faz esse texto de uma forma majestosa, onde ele usa metáfora. Ele traz o submundo que é da prostituição, relaciona são temas que são recorrentes na obra dele, né? Sempre é o submundo, a clandestinidade. Ele se dizia artista marginal também, né? Assim como Hélio de Sica. Mas ele traz esse submundo e traz também duas figuras que são marginalizadas, são colocadas à margem da sociedade, que é a prostituta e o homossexual. Isso como forma de metáfora, mas no fundo, o que ele está trazendo para a discussão da cena é o regime militar. Quando ele coloca um cafetão homossexual que explora as 3 prostitutas, coloca 3 prostitutas, cada uma com uma característica bem desenhada, com um perfil bem desenhado, ele está falando que são segmentos da sociedade, que são submissos a essa opressão. Só que para a ditadura, não. Para a ditadura, ele está falando mal da prostituta, ele está falando mal do travesti, ele está falando mal do homossexual, não está falando da ditadura. Então, por norma, o censor era, que digamos, burro, mas não percebia essa metáfora. Então eles iam nas alterações de isso não pode porque fala de comunismo, isso não pode porque fala de populismo, isso não pode porque está diretamente ligado. Tanto que o trabalho mas era a crítica era mais requintada. Era, com assim, certeza, né? Muito requintada. Não só o Plínio Marcos, como muitos outros, Nelson Rodrigues. Na música também tivemos o Chico e mais outros grandes artistas que trabalharam nisso. Mas eles trabalhavam nessa perspectiva, e a peça só foi ser encenada mesmo em 80, ou seja, após o período da ditadura. Mas ela marcou porque era um grito, era um desejo de resistência. Era um momento em que as artes, como toda a cultura, como toda a sociedade, na verdade, né, passava por uma opressão muito forte. E aí, esse texto, por mais a gente estar falando mais cedo, né, em relação às coisas que eram feitas antes, músicas que parecem que são tão atuais devido à situação do nosso país, nós vivemos um outro período de revolução. Vivemos um novo período também, como dito golpe. Então, as relações de poder, as relações de opressão e de retirada de direitos e de venda de uma possível melhoria para o país são as mesmas. Então Plínio foi tão feliz e trabalhou com tanta maestria nesse texto do Abajur Lilás, que isso perpetua até hoje. Porque na verdade a gente sabe que isso são anos e o perfil das tão atual, né? E atual. Infelizmente, né? De certa forma. E o teatro, como sempre, fazendo seu papel de resistência, social, de discussão, de puxar as pessoas à reflexão, à crítica, que é o que eu acho que movimenta a gente, né? A sociedade. Com certeza.
Emmanuel quer fazer alguma pergunta? Cléo, Dani? Eu achei ótimo essa coisa de trabalhar o Plínio Marcos, principalmente nesse momento, mas eu queria saber um pouco do Renan. Como é que vocês têm trabalhado esse universo da pesquisa dos autores? Eu acho incrível montar Plínio Marcos em Belém, mas como é que está hoje a pesquisa dos grupos de teatro da cidade em relação aos autores brasileiros daqui? Porque Belém tem autores incríveis que são muito festejados lá fora. Como é que vocês estão nessa linha de pesquisa? Bom, como o que a gente chama de Projeto Abajur, né, que é o que é ligado ao nosso grupo de teatro, que também é ligado a um grupo de pesquisa da universidade, que é o GEPETO, Grupo de Estudo, Pesquisa, Experimentação em Teatro Universidade, coordenado pela professora doutora Olinda Charoni e pela professora doutora Vlad Lima também. E a gente tem sempre essa preocupação num trabalho dentro da academia, dentro e fora da academia, né? Eu sou formado pela universidade, então eu tenho essa vertente também de pesquisa teórica no assunto. Sou apaixonado pelo trabalho do ator. Para mim, o ator é o que move o teatro. Ele e o espectador são os dois elementos principais. E aí, a gente sempre parte de um ponto de vista teórico, a produção prática e o conhecimento que é fruto das articulações do próprio grupo, do próprio meio. Então, as nossas experiências pessoais, as nossas experiências em outros grupos são colocadas em prática. Nossas experiências, nossas discussões, nossos debates são sempre levados conciliando ou articulando ou mesmo confrontando algum teórico do teatro. A gente está trabalhando nesse primeiro momento com um sistema de interpretação que foi criado por um teatrólogo russo no século XIX, Stanislavski, que é o sistema de Stanislavski. Então, toda a interpretação dos atores ela é fundamentada neste sistema. De início, a gente trabalha isso. Com relação a autores, como é o primeiro trabalho, tem a questão da paixão pelo texto e pelo momento que a gente vive também, a gente, claro, começa a olhar com mais carinho também para os nossos autores. Nazareno Tourinho é um autor paraense que tem aí mais de 50 anos de história na dramaturgia. Foi homenageado em um dos últimos seminários de dramaturgia amazônica. Eu ia falar sobre isso, desculpa te interromper, mas porque esse evento é um evento grande, é um evento que é organizado pela professora Beni Martins, isso. Que ela vem sempre aqui falar, e nesses eventos ela sempre costuma ser homenageado, né, quer dizer, encenado os textos, né, daqui do Pará, né? Então os grupos, temos grupos também que são colegas, colaboradores, por exemplo, o Grupo Varisteiros, é um grupo composto por vários amigos meus, e eles montaram, acho que pelo menos umas 3 peças do Nazareno Tourinho, e estão em processo criativo para outras peças. Temos uma gama maravilhosa de autores paraenses, temos muita história. Nesse momento o nosso grupo focou no Plínio como a gente diz, é um pontapé, né? É um ponto de partida para esse desejo de pesquisa. Mas, claro, também que tem assuntos que são específicos da nossa realidade. O nosso universo cultural, imaginário, ele é rico demais para ficar nesse segundo plano. Então, também é uma vontade do nosso grupo aprofundar essa pesquisa. Tem uma pergunta mais de ordem prática, né? Esse ponto de partida de vocês vai ser num espaço alternativo, né? Na Casa Sim. da Atriz. E aí vocês falaram dos limítrofes da arte, tem os limítrofes da vida também. Como é que está a questão de espaços, de pauta? Porque vocês são um grupo novo e tem vários surgindo. Tem espaço para esse trabalho? Ainda que seja um grupo ligado a um projeto de pesquisa, né, da universidade, é um grupo que trabalha com recursos zero, como a maior parte dos grupos paraenses. E principalmente devido à crise que a gente vive econômica, a gente sabe que a cultura é duramente afetada por isso. Os primeiros cortes são sempre na cultura, os primeiros cortes são sempre nos editais de cultura. E aí isso torna o fazer teatral, fazer artístico como um todo, muito difícil. Qual é a nossa saída? Resistir. Como é que a gente resiste? Trabalhando e fazendo com o que a gente pode. E a Casa da Atriz é um espaço que a gente fala que é um espaço alternativo, só que eu digo que é um espaço maravilhoso. Primeiro pelas pessoas. Elie Porto é uma atriz maravilhosa paraense, com uma história gigantesca, que abre a sua casa para essas pessoas, para acolher essas pessoas e dar a oportunidade, dar esse espaço, dar condições mínimas para que a arte seja feita. Porque ela passou por muitos trabalhos também difíceis nesse percurso. Então, a dificuldade de achar pautas, a dificuldade de ter acesso a teatros, por mais que digam, tem editais, temos,
Não vou dizer que não existem. Temos vários editais, vários espaços abertos. A Magalhães Esquiva-Zapa sempre está com editais e pautas abertas para alguns tipos de projeto, só que ainda assim não é o suficiente para atender a demanda que a cidade tem. A escola de teatro também, por mais que a gente use, e aqui eu quero registrar um agradecimento imenso à Escola de Teatro e Dança do FPA, que sempre está colaborando em relação a esse espaço, mas ela não pode atender a necessidade da cidade como um todo, que é uma necessidade que o Estado tem que suprir. Há muitos grupos de teatro, né? Aqui no programa a gente percebe isso, lógico que recebe muitos, e jovens, né, como você, teatro, produzindo, atuando em diversas frentes do teatro. Sem espaço. E aí uma reclamação grande é essa, né? Mas eu acho que, inclusive, é uma das coisas que empurra a gente a fazer, né? Essa dificuldade. Os teatros de porão surgiram ali na década de 80, professora Vlad, o professor Olinda, o Grupo Teatro da Unipop surgiu em meio a isso, devido a essa falta de espaço. Então os grupos começaram a trabalhar no porão, apresentar. Porque as próprias praças, que eram o espaço público, o espaço onde podia ser apresentado, começaram a ser também tirados da gente. Mas assim, hoje em dia a realidade que a gente tem disso é que o teatro, a arte como um todo, né? Ela é mobilizadora e ela é transformadora para quem faz e para quem recebe. Mas, acima de tudo, ela é mórfica. A gente consegue fazer teatro. A gente pode dizer que em Belém a gente consegue fazer teatro. E tem público, plateia, tem. Não é isso? Tem. É uma pergunta, Dani? Sim, participação sobre o público. Do Clélio Santos, do Guamá. Ele pergunta qual a expectativa de público para uma montagem que traz gritos do povo em um momento que os brasileiros estão tão descrentes, tão desmotivados com todo o sistema. Então, como é um espaço não convencional do teatro, né, um espaço que a gente se apropria, um espaço que as pessoas abrem para a gente, tem um número reduzidíssimo, de 20 a 25 pessoas por sessão. Na Casa da Atriz, Na Casa da né? Atriz. Isso tem benefícios, tem formas que é bacana, que cria uma interação maior com o público, cria uma intimidade maior, uma atmosfera mais densa, mas também é prejudicial, porque a gente sabe que o teatro tem que chegar ao povo. O teatro, desde o seu nascimento, a relação dele é com o povo, é com o grito de quem está precisando falar. Ele é didático. Então, com a nossa perspectiva, é de conseguir sim ganhar espaços, ganhar teatros, ganhar um público maior. Por isso que a gente chama de temporada também experimental, em dois sentidos. No sentido de trabalho dos atores, que é um constante trabalho de pesquisa do ator, onde eles vão experienciar como é a relação desse processo que eles estão de criação com o próprio público, que cria outras atmosferas, que cria outras possibilidades para a própria atuação deles. Mas também experimental de levar essa história ao público e causar uma reflexão. E a gente sabe que o boca a boca, a discussão, o que fomenta nas pessoas... desses, né, com essa força, claro que vai provocar alguma discussão, alguma mobilização dentro da pessoa nesse sentido, para ela refletir, pensar uma análise crítica, que é o que vocês querem. Não só que ela reflita e pense, mas que ela saia dali também com um posicionamento, né? Que ela saia dali não saia de forma passiva em relação a tudo isso. E se a gente não pode afetar a massa como um todo, mostrando o espetáculo para todo mundo, que a gente afete algumas pessoas e essas pessoas possam multiplicar isso. E mais na frente, claro, ganhar uma visibilidade maior desse trabalho. Né? Então, gente, sábado e domingo agora, na Casa da Atriz, que fica na Oliveira Belo. Deixa eu ver aqui direitinho. Oliveira Belo entre a Generalíssimo e a Dom Romualdo de Seixas, né? Do lado direito, é isso? Do lado direito, seguindo. E... no sábado e no domingo são dois espetáculos? Não, são duas sessões, é o mesmo espetáculo. Sim, são duas sessões. Como é um trabalho de pesquisa, a gente também tem uma questão de que a gente chama de coringagem. Fala assim, Renan, coringagem de elenco, normalmente é quando o elenco é muito grande e a gente precisa dar personagem para todo mundo. Nesse caso é diferente. A coringagem é a necessidade da relação dos atores com os personagens, da relação de dois atores que conduzem, que são responsáveis pela atuação do giro, que é o cafetão, a pessoa que mobiliza todo esse universo. Em cena são quantos atores? São quatro atores, como nós mostramos nas fotos, né? E daí, na necessidade de a gente fazer duas sessões também, né? Para que os dois atores que... Então, são duas sessões sábado e duas sessões no domingo. Às 6 da tarde e às 8 da noite. Exato. Para que haja... mas os atores, eles
eles no final de semana inteiro são os mesmos personagens. Você muda de personagem, não, né? Apenas dois atores coringam um personagem, que é o Giro. Tá. Os outros Mas você não, você fica a temporada toda fazendo... o mesmo personagem. Porque também seria exigir demais, né? A gente consegue. A Rafaela, por exemplo, na semana retrasada estava fazendo um rei, fazendo um personagem masculino, que uma história também contava sobre opressão, e agora está vivendo essa prostituta nova, garota jovem, cheia de expectativas, enfim. Faz parte, né, da atividade, né, do ator. É isso, gente? Algum detalhe mais do que você queira falar, Bonelli, sobre o teu personagem, a tua atuação, os desafios de fazer esse papel? A personagem da Célia, ela retrata muito assim a questão dessa liberdade de sair do lugar onde todo o tempo está se cansado de exploração, de agressões, torturas psicológicas, e ela tenta sair dali e levar as outras junto com ela. Só que o medo de não ter para onde ir faz com que elas não, digamos, aceitem o que ela tem a propor, a colocar. Então, ela é uma líder isso. delas, né? E ela vai fazer com que elas tenham uma outra visão do que aquilo, que tenham uma outra oportunidade de se viver fora dali. E eu tento convencer elas o tempo todo. Bacana. Gente, então parabéns, né? Obrigado. Porque por trás do espetáculo a gente sabe que tem todo um trabalho, um esforço, uma dedicação, né? Senão não sai. Exato. Então, parabéns por uma mais equipe pequena, relativamente pequena, mas que graças a Deus tem encontrado muitos colaboradores generosos nesse sentido de botar a mão na massa e fazer. E que bom que temos público, né? Que temos plateia para os espetáculos também. Espero que lote todas as sessões. Casa da Atriz, então, sábado e domingo, gente. Abajur Lilás. Agradeço ao Renan e ao Bonelli por terem vindo, viu? Obrigadíssimo. Vocês vão continuar com a gente, nós vamos falar do mesmo assunto.